Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua família. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Nós queremos compartilhar com os irmãos hoje sobre a reforma protestante, que fez dia 31 de outubro, 505 anos, ou 507 anos, 1517 é o marco da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517. Portanto, 507 anos de reforma. Todos nos acharam? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz as Escrituras: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos comigo, peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado porque o Senhor está operando a tua obra de salvação desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo para que nós não viéssemos a perecer condenados ao inferno. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por esta obra que o Senhor então na história está salvando aqueles, ó Deus, dos quais o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus, para a salvação. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que essa palavra enche o nosso coração de alegria e de júbilo na tua presença, que sintamos, ó Deus, a emoção dessas verdades tão preciosas da palavra do Senhor, que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. 1483 até 1546, portanto, 63 anos, foi os anos de vida que Martinho Lutero teve. E imagine você viver numa época onde não tinha Bíblia. Imagine que agora mesmo aí desaparecesse das suas mãos, das nossas mãos aqui, da igreja, todas as Bíblias, não tivesse Bíblia na mão de ninguém. Imagine que a missa feita em latim, o padre de costas para o povo, e ninguém entendia nada, ou praticamente quase nada. E os poucos que tinham acesso às escrituras, que eram os padres e os monges, eles tinham que estudar o grego, o hebraico, o latim, para que eles pudessem conhecer o que Deus diz na sua palavra. E havia aqueles que tinham um anseio, um desejo de conhecer a Cristo, conhecer a Deus através da sua palavra e ter a salvação, alcançar a salvação. Um desses homens foi Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, e ele estudando então o livro de Romanos, que nós temos na nossa Bíblia, o livro de Romanos. Ele então, quando estudando lá no grego, vendo esse versículo aqui, ele entendeu, no estudo da palavra de Deus, que não era pelas suas penitências, não era pela sua religiosidade, não era pelas suas boas obras que ele alcançaria a salvação. Porque tudo isso ele já tinha feito e não havia paz. Imagine você fazer tudo isso e não haver paz, não alcançar paz. Você continuava angustiado, continuava sem paz no seu coração, porque por mais que ele fazia as penitências, por mais que ele fazia boas obras, por mais que ele tentava agradar a Deus de alguma maneira, ele via que ele não conseguia, era impossível ele alcançar a salvação através de seus próprios méritos. Mas lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ele encontrou que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E foi quando então ele
Deus converteu o seu coração, usando a palavra de Deus, o Espírito Santo converteu o coração de Martim Lutero. Ele que já era um religioso, mas ainda precisava de conversão, como muitos religiosos que precisam de conversão. E aí ele passou então a entender a obra de Cristo para a sua salvação e que pela fé em Jesus ele alcançou paz e perdão dos seus pecados. Aí tudo mudou, a luz entrou, a alegria de Deus chegou no seu coração. E ele então, vendo a escuridão que a igreja estava na época, ele não se contenta em guardar isso para ele mesmo, ele quer que o povo saiba disso, que o povo conheça a verdade, que não era pelas penitências, que não era pelas boas obras, que não era pela religiosidade, mas era pela fé em Cristo, pela fé em Jesus, que o homem pode alcançar a salvação e o perdão dos seus pecados. E ele então, como vocês sabem, no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, um dia antes do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, é o dia da Igreja Católica de Todos os Santos, ele afixa lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, 95 protestos contra os erros da igreja, chamando ao clero, chamando os padres, chamando o Papa para voltar às Escrituras, à palavra de Deus, para discutir, para que voltasse a Bíblia, para que de fato as pessoas pudessem conhecer a verdade e serem salvas, Mas o que acontece? Martim Lutero, se não fosse pela misericórdia de Deus, ele teria sido morto, porque outros vieram antes dele, como John Hus, e 100 anos antes, e foi morto, inclusive queimado em uma fogueira, porque também não concordava com os erros da igreja, queria mudança na igreja. Mas Deus livrou Martim Lutero da morte, mas ele foi excomungado, não foi aceito, né? Ele que queria que a igreja voltasse à palavra de Deus, mas esse movimento cresceu em toda a Europa. Com homens também como João Calvino, que brilhante, no expor as Escrituras, a palavra de Deus. Inclusive não havia ainda a Bíblia no português, no inglês, no francês, no espanhol. A Bíblia passa a ser traduzida então para todas as línguas, dando acesso às pessoas ter a Bíblia. E com a imprensa, Deus trouxe também já logo ali, com Gutenberg, a invenção da imprensa, que nós conhecemos agora, o livro assim, porque antes era só em pergaminhos, né? E aí passa-se então a cada vez mais crescer esse movimento e as pessoas conhecendo, e a reforma foi crescendo e houve mudança, não só na questão religiosa, mas na questão das artes, da ciência, da educação, da saúde, foi afetando todas as áreas. E João Calvino, por exemplo, que era um francês, mas que viveu boa parte na Suíça, em Genebra, ele conhecedor do grego e do hebraico, e versado nessas línguas, ele pregava a palavra de Deus no próprio original da Bíblia. E ele, irmãos, até hoje nós temos a riqueza dos comentários bíblicos de João Calvino. O único livro que ele não comentou foi o livro de Apocalipse. Todos os outros livros da Bíblia, nós temos os comentários, as explicações de versículo por versículo da palavra de Deus. Como também muito conhecido as Institutas de João Calvino, que foi uma sistematização das doutrinas bíblicas da palavra de Deus. E hoje nós somos herdeiros dessa reforma. Mas será que nós conhecemos, por exemplo, quantos de nós conhecemos os 5 fundamentos da reforma protestante? Que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre os 5 fundamentos da fé, da fé protestante, né? Que está aqui, somente a fé, né? Que lá em latim era somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus toda a glória. Esses eram os fundamentos, os pilares dos quais a reforma protestante cresceu em todo o mundo.
E falando primeiramente aqui do somente a fé, né? Sola fide, foi mostrar para o mundo que não é pelas obras, não é pelas nossas própria capacidade que nós podemos alcançar a nossa salvação, mas tão somente pela fé em Cristo, para que nós sejamos salvos. Você entende isso? Porque até hoje as pessoas estão achando que precisa de alguma coisa mais. Não, eu vou me salvar pelas minhas boas obras. Não é. Não é. As boas obras é importante na vida cristã, mas como consequência da fé em Cristo e não como um meio para alcançar a salvação. Eu vou repetir. As boas obras é importante na vida cristã, mas não como um meio para alcançar a salvação, mas como uma consequência de quem já alcançou a salvação pela fé em Cristo. Então, pela fé, o justo viverá pela fé. E não há uma oposição entre fé e obras, mas naquela época as pessoas entendiam, estavam entendendo que tinham que fazer penitências para alcançar a salvação, para ir para sair do purgatório. Tinha as missas, as rezas, e como hoje ainda tem, para que as pessoas pudessem ser livres do purgatório. E assim, através de religiosidades, é o que eu estou fazendo, não aquilo que Cristo. Quando eu digo somente pela fé, eu estou colocando a minha confiança tão somente na obra de Jesus. Não naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez lá na cruz para pagar o preço dos meus pecados. E eu pergunto para você, é nisso que você acredita? No que você confia para entrar no céu? No que você confia? Tem uma pergunta que está até na revista do Discipulado, e que, fazendo uma comparação, né? Imagine que todos nós aqui estamos na fila para entrar no céu, e chegando lá no portão do céu, Deus perguntasse assim para você: fulano, fulana, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Qual seria a sua resposta? Por que eu devo deixar? Deus perguntando para você, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O que você responderia? A sua resposta vai mostrar onde está a sua confiança. Se é somente a fé em Cristo ou outra coisa. Ou talvez as pessoas que não entenderam que é somente pela fé possam dizer: não, mas Deus, eu acho que eu posso entrar no céu porque lá na terra eu era muito gente boa, eu não fazia mal para ninguém, eu pagava o que eu devia, eu era um bom pai de família, uma boa dona de casa, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Então não é possível, que o senhor deve ter um lugarzinho para mim aí. Essa pessoa está confiando em quê? Nos seus feitos, nas suas obras. Quando diz que é somente pela fé, é quando eu e você colocamos a nossa confiança tão somente na obra de Cristo. Então, qual seria o que Deus gostaria de ouvir, a resposta que Deus gostaria de ouvir de mim e de você? Eu confio na obra de teu Filho amado Jesus lá na cruz, pagando o preço dos meus pecados, para que eu pudesse ser salvo. Olha, isso é tão sério, irmãos. As pessoas, a gente vê um certo sentimento ainda no meio das pessoas, porque são religiosos, porque são gente boa, não estão fazendo coisas erradas no mundo, né? Parece-me que muitas vezes há um sentimento de que todo mundo vai para o céu, Deus vai dar um jeitinho para todo mundo. Então, entenda uma coisa aqui. Você tem certeza da sua salvação? E você tem orado a Deus, pedindo a Deus pela conversão daqueles que precisam de fato de conversão? A começar nos seus próprios familiares, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu tio, a sua tia, o seu avô, sua avó. Você tem orado pela conversão deles?
Porque se eles não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, por mais gente boa que eles sejam, preste atenção nisso. Ao morrerem, eles não entrarão no céu. Eles irão para o inferno. Não, pastor, mas não é possível, eles eram era uma boa pessoa. Deus não vai mandar essa pessoa para o inferno. Mas não existe outro caminho, não é a minha obra que vai me levar para o céu. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então não podemos colocar outra coisa senão a fé em Cristo para a salvação. Mas você tem se preocupado em orar pelas pessoas que, mesmo da sua família, que precisa de conversão? Você tem preocupado em orar por eles? Deus, converta o meu marido, converta a minha esposa, converta o meu filho, converta o meu pai, converta a minha mãe, Senhor, tem misericórdia, que eles entendam que só o Senhor, só através de Cristo pode alcançar a salvação, o perdão dos seus pecados. Somente pela fé em Jesus. E aí, no texto que diz de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que é somente pela graça, fala que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos. E aí eu quero que você entenda uma coisa comigo. Qual que é o oposto de graça? Mérito. Certo? O oposto de graça é mérito. Então, se é pela graça, não é pelo mérito. Nossa salvação é pelos méritos, não nossos, mas pelos méritos de Cristo. Foi Cristo que nos alcançou a salvação, que nos deu a salvação de graça. Porque se tem algum mérito, não é mais graça. Não é mais graça. Graça que é o favor de... O que é graça? É o favor de Deus, do qual eu e você não merece. Graça é isso. É um favor que Deus nos dá sem nós merecermos. Não é pelos nossos méritos. É tão somente pela graça. O apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer claramente, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém venha se gabar, para que ninguém venha se gloriar. Somente a graça, não por méritos. Mas sabe o que acontece na vida de muitas pessoas hoje em dia, não só naquela época, mas hoje em dia também? Como nós somos agarrados a essa questão dos méritos, achando que nós vamos ser salvos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque eu sou um religioso, porque eu frequento uma igreja, porque eu sou gente boa, sou uma boa pessoa. Então, consequentemente, eu devo ter um lugarzinho lá no céu. E as pessoas estão nessa ilusão. Enquanto não chegar à conclusão de que você é um pecador e como pecador você é digno da morte eterna, do inferno, você não vai entender o que é graça. Você vai achar que você você merece de alguma forma, eu não sou também tão mal assim para merecer o inferno. Essa é a ilusão que está na cabeça de muita gente. Eles não entenderam ainda o que é graça, eles estão apegados aos méritos. Mas entenda uma coisa, a salvação é tão somente pela graça e pela obra de Cristo. Não é por nossos méritos, é pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus na cruz por nós. Agarre-se tão somente a isso. E aí você vai encontrar paz e segurança. E aí, como diz aqui, somente Cristo. Se é pela fé, pela graça, pela obra de Cristo. Não por meio de outros mediadores, intercessores que não tem. É somente Cristo. Os reformadores entenderam isso também, que não era por santos ou por outros mediadores, sacerdote, para alcançar
o perdão de Deus, para ter acesso à presença de Deus, ou para suas orações serem ouvidas por Deus. Não, é tão somente Cristo. Está na Bíblia, tanto evangélico como católico, está lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só mediador. Não tem mediadora, não tem outros mediadores, não. A Bíblia é clara em afirmar: há um só mediador entre Deus e os homens. Mas por que então que as pessoas estão tão agarradas a isso, buscando outros mediadores? Essa é o engano das falsas religiões, do pecado que está no coração do próprio ser humano, que não quer olhar para a palavra de Deus e entender que não existe outro caminho. Jesus claramente diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer que a sua oração seja ouvida diante de Deus? Jesus nos ensinou a orar no nome dele. Peçam em meu nome ao Pai, em nome de Jesus. Por que nós terminamos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, amém? Porque somente através dele. Ou você faz a oração, termina a sua oração dizendo em nome do pastor, amém. Em nome do padre, amém. Em nome do Papa, amém. Em nome de Maria, amém. Em nome do santo tal, amém. É assim que você termina a sua oração? Não! Isso não está na palavra de Deus. Nós oramos como Jesus diz, em nome de Jesus. Amém. É através dele, tão somente pela obra dele. Porque ninguém morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Só Jesus fez isso. Mas ninguém fez isso. Só ele morreu, ressuscitou, só ele enfrentou a Satanás e venceu, enfrentou a morte e venceu, enfrentou o pecado e venceu. Somente ele, mais ninguém, e a ele somente toda a glória. Não existe outro mediador ou mediadora entre Deus e os homens. O que você está confiando para chegar à presença de Deus? Nós somos aceitos por Deus porque Deus vê Cristo em nós, a obra de Cristo na nossa vida. Não é porque você é uma boa pessoa, é um crente legal, um crente joia, que Deus está te aceitando. Não, é porque Ele vê Jesus em você, a obra de Jesus em você, que nos santifica e nos purifica do nosso pecado, como Ele derramou o seu sangue lá na cruz, para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele é o nosso único advogado, não tem outro advogado, é somente Cristo. Somente Cristo que intercede por nós para que nós sejamos aceitos. E Ele, então, faz com que nós, pecadores, pudéssemos ser aceitos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Como que eu e você vai se apresentar diante de um Deus que é totalmente santo e perfeito e eu sou um pecador sujo? Eu seria eliminado, consumido pelo fogo, porque Deus é fogo consumidor, diz a palavra de Deus, mas por meio de Cristo, Ele nos limpa, nos purifica para que nós sejamos aceitos diante de Deus. Se não fosse assim, jamais nós seríamos aceitos na presença de um Deus santo, santo, santo. Por isso que somente Cristo, não tem outro que pode fazer o que Ele fez, somente Ele fez por nós. Eu fico impressionado como as pessoas são apegadas a amuletos, a santinhos, a coisinhas, a oração tal, oração para santo, não sei do que, como se isso fosse alcançar algum benefício. Pelo contrário. Vocês estão percebendo a cegueira que as pessoas estão vivendo? Ainda nos nossos dias, porque rejeitaram aquilo que os reformadores estavam dizendo, que é somente Cristo. Não tem outro, mas nós temos aí ainda a rejeição, né? Ensinando outra coisa que não é o que a Bíblia ensina, não é o que a palavra de Deus está dizendo. Mas em sequência aqui nós temos somente a Escritura. Eu espero que isso aqui fique gravado no seu coração para você não esquecer, né? Esses 5 pontos aqui. E somente a Escritura,
A palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. E ela não precisa ser atualizada. Ela é suficiente, palavra de Deus, inerrante, palavra do Senhor. Ela precisa ser interpretada corretamente. Cuidado com as falsas heresias e com os falsos profetas, os falsos pastores que estão aí, enganando, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. A Reforma Protestante colocou as Escrituras, a Bíblia na mão do povo. E o que nós precisamos hoje? Ler, estudar, meditar, praticar na palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, amados. Mas há muita negligência. Eu pergunto para você mesmo, você tem lido a sua Bíblia? Tem um horário do dia onde você para ler a palavra de Deus? Se você não está fazendo isso, você está pecando. Se você é um cristão, até mesmo se Deus nos deu a palavra para todos, em que dirá a nós como cristãos, seguidores de Jesus? Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Saia desse erro. Tenha uma vida devocional, de leitura da palavra, de estudo da palavra de Deus. E Jesus diz lá em Mateus 7, de 24 a 27, ele fala para nós: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora construída sobre a rocha, a prática da palavra de Deus. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem tolo, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela caiu, porque fora construída sobre a areia. Não levou a sério a palavra de Deus. A tempestade vem para todos, tá? Se você está nessa terra, vem para todo mundo. Os mais tipos variados de tempestades, inclusive a própria morte é uma tempestade. Mas até a morte, a pior das tempestades, para o cristão, ele tem a vitória sobre a morte, porque ele vai ressuscitar para a vida eterna. Mas para aqueles que praticam a palavra de Deus, você está praticando as Escrituras, a palavra do Senhor? Você está levando a sério a Bíblia? Somente as Escrituras. E fora tradição, pode servir como, para nós, a tradição deve ser uma serva das Escrituras, a experiência também, mas o peso não pode estar igual com a Bíblia. A tradição da igreja não pode ter o mesmo peso que as Escrituras. Os reformadores vão dizer que não é a palavra do Papa, não é a palavra do padre, não é a palavra do pastor que importa, é a palavra de Deus, somente as Escrituras. Até tem um ditado, né, que eu acho que vem daí, que fala assim: o padre falou, a água parou. Ou seja, falou, está falado. Mas não é o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o papa falou, o que o apóstolo tal falou, é o que as Escrituras dizem, somente as Escrituras. Nossa única regra de fé e de prática está aqui. Aqui estou eu pregando a palavra de Deus para vocês, mas se eu não estiver de acordo com essa palavra, vocês não têm a obrigação de me ouvir e obedecer. Mas se eu estou pregando aquilo que Deus diz na sua palavra, não é palavra minha, então você, como cristão verdadeiro, tem a obrigação de obedecer o pastor Davi? Não, as Escrituras. Eu sou apenas um mensageiro das Escrituras, para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida.
E uma das coisas que é vontade de Deus para a sua vida é que você leve a Bíblia a sério. Passe a ler todos os dias, meditar, tenha tempo. Oh, queridos, como nós precisamos de voltar a meditar, a ler a Bíblia. Como nós precisamos... Os crentes hoje não conhecem de Bíblia. Analfabetos estão da palavra de Deus. E por isso nós temos vivido essa decadência espiritual nos nossos dias. Precisamos voltar às Escrituras. Que você não cometa esse pecado de não ler, não meditar, não praticar a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. E por último, irmãos, nós temos aqui como fundamento da Reforma Protestante a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Não aos santos, não aos homens, não ao anjo tal, não ao papa, não ao pastor, não ao apóstolo, não ao cantor. Porque as pessoas dão uma idolatria, até cantor e pregador da palavra de Deus são idolatrados. Cuidado com isso. Que a Bíblia diz somente a Deus toda a glória. O texto de Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outros, nem a minha honra às imagens de escultura. Vou ler novamente o que diz Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não a darei a outros, nem a minha honra às imagens de escultura. Por que as pessoas estão dando honra às imagens e a homens, pecadores? Somente um é digno de toda a honra e de toda a glória. É o que nós cantamos, o texto de Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória. Só ele é digno, amados, de toda a glória. Tudo mais são servos. Até mesmo os anjos são servos de Deus. Somente a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Mas de fato, talvez você não está dobrando os seus joelhos diante de uma imagem de escultura, né? Ou não está, não é fanático com relação a também alguns cantores e pregadores. Mas será que você está dando a honra da sua vida, a sua devoção a Deus? Quem que vem em primeiro lugar na sua vida? É o trabalho? É o esposo? É a esposa? É o eu? É o filho? É alguma coisa minha que eu amo tanto, sou tão apegado àquilo? O que eu estou dando? Qual é a honra que eu estou dando de fato? É Deus que vem em primeiro lugar na minha vida? Que eu e você possamos meditar nisso e ver que de fato quem está merecendo, quem está ganhando na minha vida a maior honra. Para que eu não seja idólatra, porque a idolatria não está apenas fora. Jeremias vem proclamar dizendo, cuidado com os ídolos do coração. Os ídolos que ninguém vê, mas está lá dentro. Está lá dentro. Cuidado com os ídolos do coração. O que se tornou um ídolo na sua vida? Cuidado. Renuncie a esses ídolos que te afastam da vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar? E que essas verdades fiquem gravadas no seu coração, no nosso coração, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, que somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória, essas verdades, esses fundamentos da Reforma Protestante estejam vivos também hoje no nosso viver como igreja, para que possamos, ó Deus, ser um povo que vive essa reforma dia a dia,
crescendo na comunhão contigo e proclamando a verdade do Senhor. Nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia. Se temos nos afastado daquilo que a tua palavra nos ensina, faz-nos voltar à palavra do Senhor, a amar esta palavra e a vivermos, ó Deus, praticando a tua palavra. Ó Deus, glorificando o teu santo e bendito nome no nosso viver. Livra-nos dos ídolos do coração, de coisas que nos desviam, ó Senhor, que não tem nos feito consagrar inteiramente a ti. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, e rogamos pela conversão dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Ó Deus, das pessoas das quais nós conhecemos, estão perto ou longe de nós, que o Senhor tenha misericórdia. Que nós sejamos anunciadores, testemunhas dessa mensagem, para que outros também sejam salvos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.